Bom, pessoal, vamos lá. Separei aqui para vocês a segunda parte, então. A segunda parte a gente vai falar sobre a respiração dos animais, né? Como ocorre aí a respiração nos diversos tipos de animais. A gente vai perceber que há uma variação muito grande, tendo em vista que os animais eles possuem características muito distintas um dos outros, né? Então, para ficar mais fácil, o que eu fiz? Eu separei em grupos, né? Coloquei grupo um só para a respiração que vai acontecer nos animais aquáticos e no grupo 2 que vai acontecer a respiração nos animais terrestres. Fiz uma outra subdivisão. Por exemplo, no caso dos animais terrestres, eu coloquei o grupo dos invertebrados e depois o grupo dos vertebrados, tá certo? Aqui nos aquáticos eu não coloquei, mas eu deveria ter colocado também, né? No grupo 1 aqui dos animais aquáticos, deveria estar invertebrados e aqui no grupo 2 vertebrados, tá certo? Mas vamos lá, vamos falando que a gente vai se acertando. Bom, todos os seres vivos, então, eles, como eu já falei para vocês, com exceção lá das bactérias, de alguns tipos de bactérias e dos fungos que fazem a fermentação, todos os seres vivos eles precisam respirar, né? Fazer essas trocas gasosas com o ambiente. Ou seja, pegar o gás oxigênio e devolver o gás carbônico. Só que isso vai variar de animal para animal, como eu já falei para vocês. O primeiro grupo que nós vamos falar aqui, o primeiro tipo de respiração que acontece nos animais aquáticos, ele é chamado de difusão, né? O que é esse processo de respiração de difusão? As esponjas do mar, os quinidários, que no caso são as águas-vivas, né? Eles são seres vivos e invertebrados bem simples, né? Então eles ainda não têm os órgãos formados, os sistemas formados, né? Não tem sistema digestório, que a gente já viu na aula anterior, não tem sistema respiratório, né? Então esses seres vivos, eles contam com células para poder auxiliar nas suas atividades metabólicas, né? Que é aquela transformação de substâncias, né? Que ocorre no corpo do animal. Então, no caso aqui das esponjas do mar dos quinidários, o tipo de respiração é chamada de difusão, que é o quê? É aquele processo que acontece de célula para célula. Então, por exemplo, quando eu estou lá na sala de aula, se eu fosse fazer um experimento com vocês, pegasse aquela caixinha de giz minha, passasse para o primeiro colega sentado da primeira carteira e ele fosse repassando para os demais da sala, isso é um processo de difusão, né? É um processo que acontece de célula para célula, certo? Já os animais vertebrados aquáticos, né? É bom lembrar isso, porque a gente está falando do grupo dos animais aquáticos, né? Então eu vou incluir aqui vertebrados, só que também eu tenho algumas exceções, certo? No caso aqui dos vertebrados, os peixes, né? Mas a gente tem um grupo de animais invertebrados também, que no caso aqui são as lulas e os polvos, que no caso são os moluscos, e os camarões, que no caso são artrópodes. Foi por isso então que inclusive eu não coloquei invertebrados e vertebrados, né? Não dá para colocar aqui fazer essa classificação como eu fiz aqui nos terrestres, porque aqui no caso das brânquias nós temos algumas exceções. Nem todos os animais que possuem brânquias são animais vertebrados, tá certo? Mas enfim, as brânquias então elas já são estruturas respiratórias formadas aí por um tecido muito vascularizado, né? Quer dizer que é um tecido que tem muito vasos sanguíneos. E como eu já falei para vocês anteriormente, o que acontece? São nas células sanguíneas que acontecem as trocas gasosas. Então, são nas células sanguíneas que esses animais conseguem retirar o gás oxigênio da atmosfera, né? No caso do ambiente aquático, da água, e fazer a troca gasosa para poder devolver o CO2, que é o gás carbônico, tá certo? Então, ó, para revisar, a respiração dos animais nos animais aquáticos podem ser do tipo de difusão, que acontece de célula para célula, ou por brânquias, tá certo? Falaremos agora então sobre a respiração dos animais, só que agora nos animais terrestres.
Vamos primeiro falar então do primeiro grupo, que é o grupo dos invertebrados, né? Invertebrados são aqueles seres vivos que não possuem coluna vertebral, né? O esqueleto é externo, né? Que a gente vai falar mais para frente, que é chamado de exoesqueleto e assim por diante. Bom, a respiração nos animais terrestres, no caso dos invertebrados, elas podem acontecer aí de três maneiras, né? A primeira maneira é chamada de respiração, né, cutânea. O que significa respiração cutânea? É a respiração que ocorre pela pele. Então, esses animais, eles utilizam da pele que acaba sempre acaba e precisa estar úmida para poder fazer essa respiração, né? No caso, os representantes são as minhocas, certo? Então, as minhocas, elas fazem a respiração pela pele cutânea. Por isso que a gente encontra minhoca sempre embaixo de terra, só que terra úmida. Você não vai encontrar minhoca, por exemplo, em areia que tem pouca umidade, tá certo? Outro tipo de respiração que ocorre nos animais invertebrados terrestres é a respiração pelas traqueias, né? Então, essa respiração ela ocorre muito nos artrópodes, né? Então, no caso aqui, eu peguei um aracnídeo, né? Uma aranha, para poder representar melhor. Então, o que que acontece? Esses animais, eles possuem aberturas no seu corpo, né? Então, tem uma abertura aqui, uma abertura mais no meio, uma abertura para ligar as patas. Você pode perceber que esse animal, ele é todo formado por aberturas, né? Essas aberturas, elas são chamadas aí de espiráculos. E é através desses espiráculos que ocorrem as trocas de gases também. É de onde passa o gás oxigênio e é onde é liberado o gás carbônico. Então, no caso dos invertebrados, também pode ocorrer uma respiração pelas traqueias, tá certo? E no caso dos insetos, né, de modo em geral, há também uma respiração que eles podem fazer pelos pulmões foliáceos, né? O que, que são esses pulmões foliáceos? São pulmões bem simples, né? Não são como dos animais vertebrados, né? Que são mais desenvolvidos que nós vamos ver ali à frente, mas são estruturas filamentosas, né? Que conseguem fazer aí essas trocas gasosas, tá certo? Então, a respiração nos animais invertebrados, elas podem ocorrer de forma cutânea, pela pele, traqueia, que são aberturas no corpo do animal, que no caso são chamados os espiráculos, e nos pulmões foliáceos, que são as estruturas filamentosas. Tá certo? Bom, ainda sobre os animais terrestres, agora nós temos o grupo dos vertebrados, né? Eu coloquei então aqui, ó, 4 tipos de pulmões, né? Não coloquei a dos peixes, porque dos peixes nós já falamos, né? Ocorre lá pelas brânquias. É claro que tem os peixes pulmonares, e aí no caso a gente vai levar em conta aí o fato deles terem os pulmões. No caso do pirarucu, ele acaba sendo um peixe pulmonar. Mas vamos lá então. Então, nos vertebrados, como ocorre aí a respiração de modo em geral? Então, em todos esses animais aqui, ó, anfíbios, répteis, mamíferos e as aves, a respiração ela basicamente vai ocorrer da mesma forma, né? O ar vai entrar pelas narinas, passar pelas vias respiratórias e chegar até o órgão importante chamado pulmão, que é ele que faz as trocas gasosas para nos manter aí ativo e vivo, né? No caso dos anfíbios, como que ocorre essa respiração? Primeiro, pode ocorrer pela pele, né? Então, a pele desse animal auxilia na respiração. Como que é chamado aí de respiração quando ocorre pela pele? É respiração também cutânea. Então, no caso dos anfíbios, né, eles podem realizar a respiração pela pele, de forma cutânea. Por isso que esses animais são animais que, embora consigam viver bem no ambiente terrestre, eles também ainda dependem bastante do ambiente aquático. A pele também
tem que estar sempre úmida. Bom, e aí eles contam com um pulmão chamado de pulmão saculiforme, que é um pulmão mais simples, né? Do qual aí ele consegue armazenar o ar e fazer as trocas gasosas necessárias. O segundo tipo de pulmão é o pulmão dos répteis, né? Esse pulmão é chamado de pulmão parenquimatoso, né? Que é constituído de parênquima, né? Que é um tecido de preenchimento, igual o tecido conjuntivo que nós já falamos, que é um tecido que faz ligação. Então, ele é um tecido responsável por dar essa estrutura deste órgão para que esse animal consiga respirar. Então, o pulmão dele é chamado de parenquimatoso. No caso dos mamíferos, esse é o pulmão, digamos assim, mais evoluído, né? Porque ele é um pulmão que ele possui aí características internas bem interessantes, como no caso os alvéolos. Então, no caso dos mamíferos, este pulmão é chamado de pulmão alveolar, porque no interior dele nós temos aí os alvéolos, que são umas espécies, no caso aí são células responsáveis por fazer essas trocas gasosas. Então, por exemplo, imagina lá você pegando uma mexerica. Quando você pega um gomo e você corta ela no meio, ela não está cheia de parece gotinhas, né? Aquilo são alvéolos da fruta. No interior dos nossos pulmões, né, dos pulmões dos mamíferos, eles também contam com aqueles alvéolos, no caso, os alvéolos que fazem parte aí do pulmão. E são nesses alvéolos que vão ocorrer as trocas gasosas entre o gás oxigênio e o gás carbônico, tá certo? E no caso das aves, eles contam com os pulmões, né, que no caso não possuem aí os alvéolos, mas são pulmões ricos em bronquíolos, então eles são chamados de parabronquíolos. E além dos parabronquíolos, eles contam com essa estrutura que eu fiz aqui do lado, que são os chamados sacos aéreos. Esses sacos aéreos, pessoal, eles são extremamente importantes, é como se fosse um pulmão extra que essas aves possuem. Por isso que elas conseguem, por exemplo, planar no céu quando elas estão voando, né? Porque faz com que este animal ele consiga ter mais resistência no seu voo, né? Mais leveza no seu corpo. Então, por exemplo, algumas aves conseguem atingir a altura muito elevada, alturas muito elevadas. E a pressão, ela acaba sendo maior também, né? Ou menor. E aí, neste caso, os sacos aéreos eles servem para dar este equilíbrio ao animal, tá certo? Então, para a gente resumir. Então, nos animais terrestres, né, a respiração no grupo dos invertebrados podem acontecer de forma cutânea, pelas traqueias e pelos pulmões foliáceos, e no caso dos vertebrados, a respiração pode ocorrer, ou vai ocorrer sempre pelo órgão chamado pulmão. Só que esse pulmão vai variar de acordo com o animal. Se for anfíbio, pela pele e pulmão saculiforme. Se for réptil, pulmão parenquimatoso. Se for mamífero, pulmão alveolar. E se for ave, parabronquíolos e sacos aéreos. Tá certo? Bom, nossa aula fica por aqui. É bastante coisa para ser falada. Na próxima aula nós falaremos aí sobre a respiração das plantas, tá certo? Qualquer dúvida, me procurem, me chamem que a gente esclarece. Obrigado.